Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui quem tá falando é Boring Minds e você tá assistindo ao Boring Minds TV. Se liga porque no vídeo de hoje a gente vai continuar descobrindo tudo que Life by You vai trazer pra gente. Essa é mais uma entrevista realizada com o Rod Humble na GDC 2023 e tem algumas novidades que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então se prepara, faz o seu chazinho sentando na cadeira e vem junto com a gente. Quais ferramentas os jogadores precisam para construir o ser humano digital perfeito? O Rod Humble, que costumava supervisionar a franquia The Sims, oferece uma resposta. Rod Humble sabe uma coisa ou duas sobre simuladores de vida. O veterano da indústria anteriormente ajudou a orientar o desenvolvimento de The Sims 2 e The Sims 3, como EVP e presidente do The Sims Label na EA, tendo também trabalhado como produtor executivo na série. E agora ele quer ajudar a borrar as linhas entre o mundo digital e o nosso com Life by You. Desenvolvido pela Paradox Tectonic, que é liderada por Humble, Life by You é descaradamente ambiciosa. O estúdio pretende construir um dos jogos de simulação de vida mais modáveis e abertos, colocando os jogadores no controle total dos seres humanos que criam, das cidades que habitam, das roupas que usam, dos móveis que compram, dos carros que dirigem, das conversas que têm. E bem, você tem ideia. Life by You existe em um mundo aberto, sem telas de carregamento, permitindo que os jogadores vivam uma vida cuidadosamente curada ou influenciem a existência de uma comunidade inteira. É um campo ambicioso e por isso nos sentamos para uma conversa com Humble para saber como ele pretende realizar sua visão de um mundo simulado que pode servir aos caprichos e necessidades de uma base de jogadores caleidoscópicos. Como qualquer um que tenha jogado no simulador de vida entenderá, há uma infinidade de razões pelas quais as pessoas são atraídas pelo gênero. Claro, algumas pessoas podem simplesmente querer dirigir a vida de suas contrapartes virtuais, mas outras podem passar horas construindo sua casa dos sonhos ou mexendo em cada variável no criador de personagem. Vamos chegar à metafísica. Humble quer ter certeza de que Life by You atende às expectativas de todos esses tipos de jogadores, explicando, quase de passagem, que é por isso que a equipe da Paradox se propôs a criar um criador de personagens de classe mundial. É uma afirmação bastante ousada, então eu pergunto a Humble que considerações foram feitas para criar um conjunto de ferramentas que se sentiria de classe mundial. Flexibilidade. Ele observa que o criador de personagens em Life by You não apenas permite que os jogadores alterem a fisicalidade de seus personagens, conhecido como agentes no jogo, mas também sua visão emocional e filosófica de vida. Lembro-me de ver os primeiros criadores de personagens que fizemos, e embora tudo fosse muito básico naquela época, nos deu a capacidade de ver toda a história da vida de alguém e todos os seus relacionamentos. Podemos ver que eles tiveram uma infância turbulenta ou o que eles tinham comido no café da manhã de ontem. Os agentes no jogo podem então espalhar essa informação, então todos esses sistemas também estão a serviço das histórias que os jogadores criam. Humble chama isso de parte metafísica do criador de personagem e diz que a equipe da Tectonic trabalhou incansavelmente para garantir que atingisse o alvo. Queríamos ir além para as partes metafísicas, para que você tenha a sua história. Que tipo de infância você está crescendo, diz ele. Você tem seus comportamentos, então o agente pode ser confuso, ou dramático, oculto, ou inconstante. Cada um desses traços tem um editor completo, mas os jogadores podem também fazer novos traços. Galera, a gente vai poder criar traços de personalidades novos também, isso é maravilhoso, cara. Puxando esse fio, Humble explica como um dos designers da Tectonic fez um traço arrumado. Depois de criar a categoria, eles passaram por um monte de interações no jogo e as marcaram para que, quando empreendidas por um agente arrumado, elas se sentissem mais realizados ou aumentassem sua habilidade. Por outro lado, isso significa que quando um agente preguiçoso toma a mesma ação, ele pode se sentir infeliz. De repente agora temos uma jogabilidade para um monte de personagens e jogadores que talvez não percebessem que essas ações teriam algum tipo de impacto, continua Humble, observando que os modders poderão fazer exatamente a mesma coisa. Embora a metafísica tenha sido um grande foco para Humble e a equipe, eles também procuraram expandir as opções físicas oferecidas pelo criador. Para esse fim, Humble sugere que Life by You eleve o nível, permitindo que os jogadores mudem quase todos os aspectos do seu personagem. A altura foi grande para nós. Presta atenção nesse detalhe, gente. Há uma complexidade aqui que os jogadores nunca saberão, e isso é bom, porque eles não deveriam ter que saber. Mas a razão pela qual, na maioria dos simuladores de vida, todos têm exatamente a mesma altura é porque você usa objetos. Então, se você tem pessoas de diferentes alturas, você tem que levar em conta alguém sentado em, digamos, uma cadeira que pode ser 3 vezes mais baixo que outro jogador. É difícil, então você tem que fazer com que toda a cinemática inversa funcione corretamente, diz ele. Então, o fato de que nosso criador de personagem permite que os jogadores mudem o comprimento dos braços, o tamanho das mãos, sua altura, todo esse trabalho com objetos 3D era nosso objetivo. Além do mais, todos esses objetos 3D você pode clicar em
em qualquer um deles e alterar o script. Por exemplo, Rumble observa que os jogadores podem pegar um roteiro de banheiro e aplicá-lo a um arbusto, para que seu agente agora possa ir em um banheiro e um arbusto. Alternativamente, eles poderiam também entrar nesse roteiro ou em qualquer outro roteiro e criar batidas de jogabilidade inteiramente novas. Eu poderia dizer esse arbusto é um arbusto inspirador, então quando você está perto dele, você pode ganhar inspiração para fazer arte paisagística. Isso é o que eu quero dizer com o criador de personagens de classe mundial, é a capacidade de não apenas personalizar seu personagem, mas também contar histórias. Então, galera, olha só, isso é bem interessante, porque a gente tem um pouquinho mais de informações do que a gente teve nos vídeos anteriores nessa parte das entrevistas. Apesar da gente já ter ouvido falar desse arbusto para fazer milhares de vezes, agora a gente descobre também que esse arbusto pode servir de inspiração para os nossos personagens. Outra coisa que a gente acabou de descobrir, nós podemos não só alterar a altura dos nossos humanos, o que é ótimo, e a gente já viu um pouquinho de como Paralives pretende fazer isso, mas agora a gente descobriu que Life by You também vai trazer isso, o que implica necessariamente que se The Sims 5 não trouxer essa capacidade, eles vão estar um passo atrás de Life by You e Paralives, tá? Então, além disso, a gente descobriu e conseguiu entender por que os personagens que a gente já tinha visto de Life by You nos trailers tinham um braço, uma proporção corporal meio estranha. A gente vai poder controlar a dimensão, ou seja, o tamanho do braço dos personagens. Eu tô sentindo um pouquinho, quase que indiretamente, que o criador de personagens de classe mundial de Life by You vai chegar muito próximo do Spore. Claro, a gente não vai poder adicionar ou remover partes, eu imagino, mas se desse também não seria ruim pra gente poder fazer personagens que representassem toda uma esfera nova de pessoas que passam por dificuldades ou acabaram perdendo determinados membros ao longo da vida, mas a gente também vê aqui que eles estão trazendo um background bem interessante. Além da gente poder criar os nossos traços e definir como eles vão funcionar, a gente também vai ver que Sims que tiverem traços opostos não vão necessariamente sentir os mesmos sentimentos de Sims que amam fazer determinadas atividades dentro do jogo. E eu vou falar pra vocês, eu já tenho aqui anotado algumas ideias de traços que eu quero desenvolver pra Life by You. Peguei isso daqui de uma palestra de The Sims 4 e dá só uma olhada nos traços que eu quero desenvolver. Segurança, exercício, família, recreação, conforto, ambiente, privacidade, liberdade. Bom, esses outros dois aqui é questionável se eu vou fazer ou não, mas eu adicionei de qualquer maneira. Espiritualidade e alfabetização. Nesse caso, a gente poderia imaginar o seguinte, que para um sim que tenha necessidade fisiológica de exercício, seria necessário pelo menos algumas vezes na semana ele sair, fazer uma atividade de exercício, ter uma rotina de exercício, enquanto que um sim de família obrigatoriamente precisaria interagir com alguns membros da família ao longo do dia para se sentir bem, para se sentir valorizado e etc. Sims que gostam de recreação seriam influenciados pelo jogo a buscar atividades fora de casa, como caminhadas, yoga, visitas na praia, atividades marítimas e etc. Então, a gente pode criar uma série de coisas aqui, mas a gente não tá falando das necessidades, a gente tá falando dos traços. E aí, quando a gente pensa nos traços, a gente também tem que lembrar que você pode associar um traço a uma necessidade que pode ser associado a uma habilidade que você vai criar. Então, percebe como a gama de possibilidades e amplitude desse jogo é imensa? E se você puder criar uma história de bastidores, um background e definir como é que foi o passado desse personagem, segundo o que a gente tá vendo aqui, parece que a gente vai ter acesso a todas as informações do nosso personagem nesse local. Então, talvez não seja necessariamente o local onde a gente cria o personagem, pode ser o local onde a gente edita o personagem, que a gente consegue ver todas as informações primordiais que definem a personalidade e o estilo de vida dessa pessoa. Então, definitivamente, inclusive, o sistema de estilo de vida que a gente tem em The Sims 4, tranquilamente pode ser implementado aqui. Percebe como esse jogo é grande já na sua base e é extremamente ambicioso? Bom, eu só tenho que dizer que se nós tivermos alguma novidade sobre Life by You, esse vai ser o primeiro canal do Brasil a cobrir todas essas notícias. Então, lembra de se inscrever aqui, ativar o sininho de notificação, deixar seu like e escrever aqui nos comentários o que você achou dessa cobertura. É algo que você não sabia, descobriu algo novo, gostou das novidades? É ansioso pra Life by You? Eu também estou. Depois dessa, cara, eu tô até curioso pra ver como é que vão ser os meus lifers, meus personagens no futuro. Tô muito curioso. Enfim, gente, vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí. Tenham todos uma excelente semana.